Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Consta em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, o seguinte: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e disseram ao mestre: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não pequeis mais. Essa passagem da vida de Jesus, que são dentre inúmeras passagens que trazem grandes ensinamentos, nos trazem bastante reflexões. Primeiro, se nós observarmos, fariseus, saduceus, escribas, eles levavam a lei de uma forma radical. É como nós dizemos, eles eram muito ortodoxos. Era tudo ao pé da letra. Então eles se preocupavam mais em cumprir a lei, não se importando com o ser humano. Por isso que muitas vezes nós vemos algumas regras, alguns dogmas que as religiões criam, mas que não passa pela existência das pessoas. Que pouco importa as situações, as circunstâncias, as pessoas envolvidas, o tempo envolvido. Porque para cada tempo, cada século, cada período, existe uma verdade. O que servia há 4.000 anos atrás não serve mais hoje. Se eu pegar e ler o Velho Testamento, eu não posso atribuir as coisas de 4.000 anos ao que acontece hoje. Mudou-se o tempo, mudou-se o pensamento, mudou-se a lei. Muita coisa mudou. Então nós temos que nos adaptar às coisas, aos tempos, mas antes de tudo, verificar o ser humano. Antes de Jesus, os homens não conheciam a lei de amor. Primeiro, eles conheceram a lei de Talião, vindo da Mesopotâmia, que os judeus abraçaram. A lei de Talião ou a lei de tal e qual, olho por olho, dente por dente. Que para a época que foi criada, ela era muito avançada. Muito avançada. Mas quantos milhares de anos antes de Jesus aparecer na face da Terra? Ela era extremamente avançada. Aí depois vem Moisés trazendo a lei mosaica, que são os 10 mandamentos. Mais avançado ainda, que já não previa que você tem que se vingar do seu irmão para você ser feliz, mas que você deve seguir uma certa regra, respeitando o seu irmão para você ser feliz. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, e aí por diante. Melhorou bastante a lei. Mas ainda não era a lei definitiva, a lei profunda de Deus. Porque para trazer a lei de Deus era necessário que viesse um trabalhador de Deus. Um espírito que tivesse estado com Deus, que conseguisse compreender sua vontade para trazer os seus ensinamentos. E esse espírito, o único que nós conhecemos na face da terra, pois que espírito puro, foi Jesus. Porque segundo o que os espíritos nos ensinam, está em o livro dos espíritos, na escala espírita, os espíritos puros são os únicos que conhecem a Deus, que têm contato com Deus, que entendem suas determinações e as propagam e praticam como seus ministros no universo.
Apenas eles. Muitas pessoas confundem espírito superior com espírito puro. Na escala espírita que os espíritos transmitiram a Kardec, são espíritos imperfeitos, nós, dividido em 9 subitens. A gente vai lá e escolhe onde a gente está encaixado. Muitas vezes a gente se encaixa em todos os itens. Depois em espíritos superiores, superiores em ciência, em cultura, em educação, ciência, superiores, em alguma área. E depois, é dividido em 3 subitens. E depois, a primeira classe não tem subdivisões, que é dos espíritos puros. Somente esses, quando o espírito superior evolui a tal ponto a tornar-se espírito puro, dizem, está na Revista Espírita, que os espíritos adentram os jardins de Deus. Porque não acaba o progresso, porque ele se tornou espírito puro. Porque a perfeição é relativa. Ele começa a caminhar nos jardins de Deus para ter um contato direto com ele, poder entender as suas determinações e propagar para o resto do universo. Só um veio à Terra. Só um, porque o nosso planeta é extremamente atrasado. E esse espírito que aqui veio é o governador da Terra, que desde a sua formação preside todas as transformações do orbe. Foi ele que determinou a criação da Terra, que foi Jesus. Um espírito que, vamos dizer, que nós poderíamos colocar que Jesus é um irmão mais velho com 40 bilhões de anos de diferença da gente. Mais superior em todos os aspectos. O espírito superior, espírito puro, é superior em todos os aspectos. Não é só na parte religiosa e na amorosidade. Porque senão ele não vai ser o ápice dos espíritos. Quando Jesus aparece na face da terra, ele traz a lei de amor. Ele modifica até a criminologia no mundo. Porque antigamente, antes de Jesus, era assim que funcionava. Se alguém entrasse no seu sítio, na sua fazenda, roubasse suas cabeças de gado, você tinha o direito, e botasse fogo na sua casa, você tinha o direito de ir na casa dele, roubar as cabeças de gado, pegar as suas de volta e pegar as dele, botar fogo na casa dele e matar a família inteira. Isso era a lei de Italião. Podia, era permitido, ninguém era punido por isso. A partir de Jesus e a lei de amor, a história muda. Porque Jesus, para inserir a lei de amor, ele tem que inserir uma outra virtude que é tão importante quanto o amor e que sem essa virtude é impossível você amar alguém e ser amado, que é o perdão. Tem pessoas que amam, mas não perdoam. Então, o amor é mais ou menos, né? Não é daquele jeito. Porque geralmente as pessoas rancorosas e ressentidas não amam nada. Não amam nada nem a ninguém. Vivem numa escuridão plena e total. Por isso, quando os doutores da lei levam a mulher adúltera para Jesus, ele já sabia o que tinha que ser feito. A mulher era adúltera, porque só a mulher era punida naquela época. O homem não era. Porque ninguém fala aqui do adulterador, só falam da adúltera. Porque só ela cometia. O homem era talvez punido se a mulher fosse casada. Porque daí ele estava desenrolando outro homem. Caso contrário, para o homem não acontecia nada. Que era uma sociedade machista, que continua sendo ainda uma sociedade extremamente machista, mas era muito pior. Para vocês terem ideia, era tão absurda a lei na época de Jesus, que se uma mulher fosse violentada, estuprada, eles iriam testar se a culpa não era dela. Faziam ela pegar um pó do templo misturado com líquido e beber. Se ela vomitasse, ela era culpada, ia ser morta. Como não vomitar com isso? E se ela falasse, alegasse que ela estava
dentro dos portões do templo, eles iriam dizer que a culpa era dela porque ela deveria ter gritado por socorro, não do homem. Era assim que funcionava a lei. Graças a Deus que mudou, mas ainda mudou pouco, deveria ser melhor. Então eles sabiam que aquela mulher pega adultério, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Por quê? Porque a lei mosaica, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque a maioria não lê. Nunca lê o Velho Testamento, não lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, não sabe bem ao certo o que é a lei mosaica. Quem sabe muito sobre a lei mosaica são os evangélicos, que eles estudam mais o Velho Testamento que o Novo. Só que se você for pegar a lei mosaica ao pé da letra, o Velho Testamento, você fica louco. Porque existe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o primeiro, em que Kardec divide a lei divina e a lei humana. Os 10 mandamentos que Moisés recebe no monte é a lei divina, pois que ele recebeu, não direto de Deus, mas do próprio Jesus. Agora, para os judeus, existem 612 mandamentos. Então, 10 são divinos, 602 é criação de Moisés, adequado às circunstâncias e ao período em que ele viveu. E dentre essas 602 leis, que o povo judeu sabe de cor e salteado, além das 10, que é os 10 mandamentos, está lá que toda mulher que fosse pega em adultério, que ela seria apedrejada em praça pública. Então por que levaram para Jesus? Se eles sabiam o que tinha que fazer? Ah, porque eles respeitavam Jesus? Imagina, eles detestavam Jesus. Porque Jesus vinha destruir a hipocrisia deles. E eles gostavam de ficar na hipocrisia. O próprio termo fariseu quer dizer aquele que é melhor que os outros. Então eles se achavam melhor que os outros. Qual é se importar com Jesus? Um homem vindo da Galiléia, sociedade agrária, talvez analfabeto, ninguém sabe. Porque 98% da população era analfabeto, só as elites estudavam no passado, até pouco tempo atrás. Até alguns séculos atrás, é só a elite que estudava, os pobres não estudavam, eram analfabetos. E Jesus era pobre, filho de um carpinteiro. Então por que levaram para Jesus? Porque eles queriam testar Jesus. Levaram a mulher e perguntaram para Jesus, aquela mulher foi pegar adultério. O que Jesus faz? Não responde nada. Porque se Jesus fosse a favor deles, acabava a imagem de Jesus e da lei de amor. Porque ele vinha trazer uma lei contrária que eles pregavam. Aí ele deixaria de ser um adversário para eles e ele acabaria. Se ele discordasse, ele estaria discordando da lei de Moisés. Aí sabe o que a lei manda? Matar quem discorda da lei de Moisés. Aí eles poderiam matar Jesus. Esse é o objetivo. Eles queriam que Jesus pisasse na bola e infringisse a lei mosaica para matá-lo, para ter um motivo para matá-lo. Aí o que é que acontece? Jesus, ao invés de responder, porque eles insistem com ele, o que a gente vai fazer, mestre? Ele continua escrevendo na areia. Ora, o que Jesus estava escrevendo na areia? Jesus simplesmente tinha captado o psiquismo de todas aquelas pessoas acusadoras que lá estavam, captando os seus erros. Porque eu só posso julgar alguém, mesmo assim, Jesus disse que nós não deveríamos fazê-lo, alguém de algum erro, desde que eu não tenha esse erro. Agora eu falo a pessoa, não fume, eu com cigarro na boca. Não coma chocolate, eu adoro chocolate. Então eu não posso condenar a pessoa, julgá-la, se eu faço a mesma coisa que aquela pessoa faz. Mas como a maioria dos homens e mulheres são hipócritas, sempre fizeram e sempre vão fazer até mudar o nosso tempo e a nossa geração. Transformando-se os homens e mulheres em pessoas de bem. O que não é o caso no momento. Então ele captou um ladrão. O que ele escreveu na lei? Ele captou de um ladrão, estuprador, traidor. E assim foi escrevendo na areia
os erros morais de todas aquelas pessoas que se achavam no direito de culpabilizar aquela mulher. Aí eles começaram a ler o que estava escrito sobre eles na areia. Por isso é que Jesus virou e falou: aquele que estiver sem nenhum erro, pode atirar a primeira pedra. Mas eles já sabiam que Jesus sabia que eles tinham culpa no cartório, que eles tinham um telhado de vidro. Então que eles não podiam fazer nada. Aí está escrito que primeiro os mais velhos jogaram as suas pedras e aos poucos até chegaram aos mais novos. Por que primeiro os mais velhos, depois os mais novos? Até isso tem como estudar. Porque automaticamente os mais velhos, se não se corrigiram, têm uma conta maior de erros que os mais novos que ainda estão vivenciando a vida. E tendo mais erros, automaticamente você vai ter mais aprendizado, porque você se aprende com os erros. Então, de tanto tomar pancada ao longo da vida, se a pessoa envelhece e não se acerta, porque ela é teimosa que nem uma mula, vai desencarnar praticamente do jeito que reencarnou. Então, serviu para que a existência? Para nada, uma existência perdida. Então, são os primeiros que largaram as pedras. Opa, eu já devia saber disso. Para depois chegar à impulsividade dos mais jovens, que não pensam muito, fazem para depois pensar, ao soltarem a pedra. E de quebra, a hora que todo mundo vai embora, porque não tinha força moral para defrontar Jesus, Jesus quieto, fala nada para a mulher, vê que só está ela, mas ela não estava simplesmente parada, altiva, na frente de Jesus, ela estava cabisbaixa, humilhada. Vocês veem no texto falar que o pai dela foi defender ela? Que o marido, mesmo traído, mas que o marido é o guardião de sua mulher, foi defendê-la? Que algum parente foi defendê-la? Ela foi arrastada pela cidade até chegar em praça pública como uma mulher das piores possíveis, que merecia a morte. Ela estava humilhada, destruída, destroçada. Ela não conseguia nem encarar Jesus. Que é para isso que a lei servia, para destruir as pessoas. Quando a lei de perdão manda você reabilitar todos os seres. Diferente do que a gente faz, né? Porque a gente adora não dar segunda chance para ninguém. Nós gostamos de julgar, condenar e, se possível, matar a pessoa. Desde que a pessoa não vá ao encontro dos nossos interesses. Ou que não pense igual a gente. Jesus não. Jesus viu que ela estava humilhada, destroçada, falou: filha, viu que todo aquele povo chato foi embora. Alguém te condenou? Não. Eu também não a condenarei. Ele, que era o ramo verde, ele poderia. Porque ele não tinha erros, mas não o fez. Porque não é assim que você recupera a pessoa, tacando na cara dela o erro dela. É dando-lhe oportunidade para melhorar. Porque gente para nos condenar nós temos aos cântaros. E a própria consciência nos condena e nos destrói. Ele falou simplesmente o seguinte, também não passou a mão na cabeça dela: vá e não pequeis mais. Simplesmente assim. E ela foi embora. Lei de amor. Mas para a lei de amor funcionar, nós temos que praticar o perdão. Mas que perdão? Aquele que a gente acha que a gente tem, que a gente pratica no dia a dia, que a gente mostra que a gente perdoou para todos, que a gente grita em voz alta: eu te perdoo, em nome de Jesus. Nossa, esses são os piores, né? Bando de mentiroso. Mal a pessoa vira as costas, já está falando mal. Enfia uma faca desse tamanho nas costas. Seja sincero com a pessoa. Automaticamente, nós temos no nosso sistema fisiológico uma reação química, que quando nós somos afrontados, ofendidos, nós, através da nossa glândula suprarrenal, nós produzimos adrenalina.
Então nós ficamos irados por causa disso, uma função fisiológica. Nossas pupilas se dilatam, nossos pelos e cabelos se arrepiam, nosso fígado começa a trabalhar de forma inadvertida, produzindo bile, que dá aquele amargo na garganta. Tudo de bom acontece com a gente quando a gente está com raiva, né? Mas é uma reação fisiológica. Então é impossível, a não ser que você seja um espírito superior, uma pessoa te ofender e você falar, eu te perdoo. É falso, é óbvio que é falso. Seria mais honesto você dizer para a pessoa, agora eu não posso te perdoar porque eu estou com a cabeça quente. E se eu falar muito com você, eu vou te dar um tapão. Então, peraí, deixa eu ir embora. Deixa eu esfriar a cabeça. Aí, com a cabeça fria, tranquilo, esperando abaixar a adrenalina, que está certinho o termo, aí você, pensando bem, você vai honestamente para a pessoa e diz, eu te perdoo. E segue a vida bem. Porque o perdão não é bom para quem é perdoado. É bom, mas não resolve o problema. O perdão é bom para quem perdoa. Quem é perdoado recebeu um acréscimo de misericórdia daquele a quem ele ofendeu, mesmo sem ter reparado, porque aquela pessoa é boa. Porque aquela pessoa não guarda ressentimento. Mas isso não quer dizer que a pessoa que cometeu um deslize contra ele e contra a lei não terá que reparar a falta. É por isso que Jesus diz que enquanto a pessoa não tiver pago até o último ceitil, ela não sairá da roda das reencarnações expiatórias, que é o dor e sofrimento, que tanto Jesus fala, que é o cerrar de dentes, que são as dores. Enquanto nós não repararmos a falta com o nosso irmão, a quem faltamos, nós não estaremos isentos da lei. Esse é o detalhe. Então, perdoar é muito melhor para quem perdoa. Porque se você não perdoa, existem alguns problemas que acontecem com a pessoa. E eu vou listar. É uma lista de coisas que acontecem com a pessoa ressentida. E eu sei que todo mundo tem algum tipo de ressentimento. Inclusive eu. Só que eu também aprendi com o espiritismo, com a prática espírita e com a vida, porque eu tenho meio século de vida, então deu para aprender um pouquinho sobre a face da Terra. Já tomei muita pancada, mas também já dei bastante pancada, que não vale a pena ficar guardando remorso, enchendo a bolsa de dor e sofrimento, que isso só faz mal. Chega uma hora que a gente tem que deixar a nossa bagagem leve. A primeira coisa que acontece quando você não perdoa, você fica aprisionado, algemado, acorrentado com a pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te acusou, que te atraiçoou, que te bateu. Você fica preso à pessoa. Você vai comer pensando na pessoa, você perde a fome e deixa a comida no meio. Você vai dormir, você sonha com a pessoa. Se bobear, o espírito desdobra e vai encontrar com a pessoa para ver se você vai estapear, arrancar o cabelo e brigar. Se você está andando no mesmo quarteirão que a pessoa, você muda de calçada porque a presença da pessoa te faz mal. Se você está num restaurante comendo com uma pessoa querida, a pessoa vem com a pessoa querida dela, você para o que você está fazendo e muda de restaurante para não ter que ficar no mesmo ambiente com outra pessoa. E se for da família, então, pelo amor de Deus. Acabaram-se as confraternizações, acabaram os jantares em família, acabaram as festas, acabou-se tudo. Porque o que acontece? Você não vai se dar a oportunidade, perdoando, de estar com os outros, porque os outros querem estar com aquela pessoa, ao passo que você não quer. Quem não passou por isso na família? A família destruiu por causa de briga de um ou dois. Ninguém se reúne mais, porque os dois estão brigados. Que coisa mais mesquinha. Famílias destruídas por causa do não perdão, por causa do ressentimento. Isso que eu estou falando é a primeira da lista aí. A segunda,
A segunda, você começa a ter problemas físicos. O seu corpo vai sentir. Primeiro lugar, você vai produzir adrenalina em excesso. A adrenalina, Deus colocou no nosso corpo como um hormônio de defesa. Para num perigo, você ter mais velocidade, estar mais esperto para correr. Você fica mais ágil, mais forte, mais rápido, mais atento. A adrenalina faz isso com a gente. Só que você produzindo adrenalina a longo prazo, você também produz cortisol. O cortisol, ele destrói a nossa vida útil. Se você poderia ter 100 anos, você acaba tendo 50 produzindo cortisol. Ele destrói as suas células adoentas. E a célula doente se chama câncer. Ele destrói o sistema imunológico. Acelera o seu envelhecimento. Fora que te traz inquietude e ansiedade. Você nunca está em paz e tranquilidade. O seu fígado começa a trabalhar inadvertidamente, produzindo bile, que depois você sente aquele gosto amargo na garganta. O Dr. Deepak Chopra diz que uma pessoa ressentida, ela, se depois de 40 anos, ela continuar com ressentimento e encontrar a pessoa que ela não perdoou, ou alguém comentar, imagina, mulher traída pelo esposo. Ela vai, é trocada por outra mulher ou por outro homem, ela fica louca da vida, acaba a vida dela. Aí passa 1 ano, 2, 3, não perdoa. 4, 5, não perdoa. Passam-se 40. Vem uma amiga e fala, e daí, viu fulano? Aquele desgraçado. A pessoa está produzindo os mesmos hormônios destrutivos de 40 anos atrás, quando aconteceu a traição ou quando aconteceu a briga. É como se a pessoa voltasse no tempo e vivenciasse tudo de novo. O sangue fica cheio de grumos, da pessoa ressentida fica mais grosso, podendo provocar derrames, AVC, aneurismas, tromboses e outros problemas. A pressão cardíaca aumenta. As lágrimas ficam mais grossas do que as lágrimas de quem perdoa. Nós, os médicos, conseguem verificar nosso sistema imunológico por um elemento que nós temos na saliva, que se chama imunoglobulina. A pessoa ressentida quase não tem nada de imunoglobulina. Ou que isso quer dizer? Que o sistema imunológico fica aberto a todo tipo de doença. A todo tipo de doença. E uma gripe pode matar a pessoa. É como se a gente desenvolvesse o vírus HIV. Ter ressentimento. E isso estou falando a parte fisiológica. Agora eu vou chegar na parte mental. E a parte mental? A pessoa fica atormentada, se torna neurótica, porque vê o inimigo em todo lugar, sonha com o inimigo a todo tempo, vê a pessoa em todo lugar, mesmo que a pessoa lá não esteja. Ela desenvolve transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC. Ela desenvolve algumas neuroses e pode até desenvolver outros problemas emocionais, tais como a depressão. E desenvolver também fobias. E isso não é tudo. Eu estou na metade da lista. Depois que você afetou a sua vida social, a sua vida física, a sua vida mental, você afeta a sua vida espiritual. Porque quando nós nos destruímos em todos os aspectos, nós baixamos a nossa vibração, a nossa autoestima, a nossa felicidade, e nós vamos vibrar com quem? Com os espíritos inferiores, com os obsessores. E daí nós estaremos fazendo como Manuel Filomeno de Miranda, espírito que escreveu 12 ou 13 obras pelo Divaldo Pereira Franco, todas sobre obsessão.
Existe uma coleção sobre o tema, que é maravilhoso. Nós nos transformamos na tomada para o obsessor ligar o plugue. Porque nós estamos abertos a obsessões diversas. Não é à toa que a obsessão acontece. Porque se diz que praga de urubu magro não pega boi gordo. Então, quando a gente está ressentido, a gente está esquelético, magérrimo, caindo aos pedaços. Então, qualquer espíritozinho que parece nos destrói. E como se não bastasse tudo isso, ao desencarnarmos sem perdoar, sem alcançarmos a paz, nós chegamos ao mundo espiritual com algo que a gente já desenvolveu aqui na Terra, que André Luiz chama de monoideísmo, ou fixação mental, que é pensar numa só coisa e não abrir a mente para pensamentos diversos. Aí você chega no mundo espiritual com esse monoideísmo e você se fecha ao auxílio dos espíritos superiores e eles demoram décadas para conseguirem fazer você flexibilizar a sua vida, não é? Deixar o seu coração menos peludo, como se diz, né? Deixar ele mais light, para que você entenda que você morreu e você possa então se adaptar à vida espiritual e se preparar depois de um tempo longo para reencarnar novamente e se confrontar com o seu inimigo. Olha que bacana! Como se não bastasse, Deus manda a pessoa que você mais odeia como seu filho, como seu pai, como sua mãe, como uma parceira, como um parceiro. E se você tem mais de um, muitas vezes é mais de um, está a quadrilha pronta. Porque geralmente os inimigos reencarnam na mesma família. Ah, porque Deus é mau. Não, porque Deus é bom. Porque Ele quer que seus filhos se amem, não que se odeiem. E se não estiverem juntos para terem a oportunidade de reparar suas faltas, nunca o farão. Agora vocês imaginem quando reencarna gêmeo, qual que é o problema? Porque nós sabemos que os gêmeos são a mistura de ódio e amor. Imagina o que tem lá atrás. E quando reencarna chipófago, então? Que é grudado. Imagina o ódio do passado. Quantos gêmeos chipófagos que um está morrendo e o outro fica desesperado que vai morrer também. Aí ele fica com raiva, começa a morder a outra metade. É horrível. Mas é tudo criação do próprio Espírito que não aprendeu a perdoar. Não é criação de Deus. Não é Deus punindo a ninguém. É o próprio Espírito se punindo. Porque não aprendeu a perdoar. Tanto é que Kardec diz, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza, Ava. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Da alma elevada que paira acima dos golpes que possam lhe desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Qual que somos nós? A ansiosa, cheia de fel e cheia de suscetibilidades e amus. A pessoa suscetível, para quem não sabe o que quer dizer essa palavra, é aquela pessoa que tudo ela reclama, tudo dói, tudo faz sofrer, toda hora chorando. Tudo que faz ela se ofende. Isso é uma pessoa suscetível. Hoje se diz pessoa cheia de mimimi, né? Em inglês, né? Eu, que é o ego forte. Né? A pessoa acha que é o Sol, o centro do universo. E não é. É um planetinha orbitando, nem sabe que Sol é. Todos nós somos planetinhas, orbitando ao redor de um Sol, que é Jesus. Mas nós achamos que nós somos o próprio Sol, né? Que o Sol é o ego, que brilha e nos cega e nos faz perder. Por isso que a gente tem que aprender, através do perdão, a seguir adiante e a se libertar. Porque perdoar é um ato de inteligência. A pessoa que perdoa tem mais saúde, tem mais longevidade com qualidade de vida. Porque não adianta você viver 100 anos sobre a face da terra, 50 cai nos pedaços.
pessoa viveu 50, nossa, estourando de vitalidade. Os outros 50 caíram aos pedaços, se arrastando para o chão, babando, raspando o pé, que não consegue levantar. Não adianta nada. Tudo porque você destruiu o seu corpo por você ser uma pessoa difícil, uma pessoa amarga, que brota uma escuridão de dentro de você. Assim é a pessoa ressentida que não perdoa. Você não consegue conversar com a pessoa ressentida 10 minutos. Ela começa a te fazer mal. Você sai carregado do lado dessa pessoa e atormentado. Todos aqui sabem disso. E já vivenciaram isso. Sabe qual é o problema? Quando nós somos as pessoas atormentadas. Já imaginaram quantas vezes nós fizemos isso para os outros? As pessoas se afastaram, nos deixaram na solidão, porque a gente era chato demais, que a gente emanava amargor. Imagina, nós irradiamos luz quando nós estamos bem, e quando a gente está mal? Ave Maria, melhor nem falar. Deixa os médiuns videntes falar o que vê nas casas, entre as pessoas que fazem isso. E os que são sensitivos sentir a energia de uma pessoa ressentida. É horrível, é tétrico, é péssimo. E depois, não muito diferente, isso é o perdão. Tão importante quanto perdoar é se perdoar, que é outra coisa difícil que nós temos. Porque se nós temos dificuldade em perdoar nosso próximo, isso é uma cultura. Porque quando você perdoa demais, quando você é muito bom, quando você esquece as ofensas, quando nós falamos esquece, é filosoficamente falando, viu gente? Não é literal, porque só esquece quem tem Alzheimer ou demência. Porque a pessoa não esquece, ela digere o problema e deixa para lá. Ela sabe o que aconteceu, mas não mais machuca ela. Ninguém esquece, o que aconteceu, nem lembrava. É mentira, a pessoa não quis machucar você. Ela lembra-se, mas não faz mal. Não machuca a pessoa, mas a presença não interfere em nada. Nós trazemos desde sempre uma cultura da culpa que a maioria das religiões se empenhou em introduzir em nosso psiquismo. A cultura da culpa, da gente se achar culpado pelos erros do mundo, começam com a história, com a lenda de Adão e Eva. E o pecado original. Que depois sobrou para todo mundo deles terem comido a bendito fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que as pessoas são batizadas nas igrejas. Para se livrarem do erro, do pecado original. Mas não fui eu que fiz, foi Adão e Eva, que foram lá e comeram a fruta lá, que não é uma fruta, né, gente? Que eu aprendia quando fiz aula de catecismo, que a criança comia maçã, a maçã, transformar a fruta em maçã. A fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal virou uma maçã. Aí o pessoal vive numa ignorância eterna. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é a lucidez, é o conhecimento. Porque nós só somos responsabilizados e culpabilizados pelos nossos atos quando nós temos consciência do que estamos fazendo. Quando nós não temos consciência do que fazemos, até a lei da terra não nos pune. Não está lá, não é preso quando é menor de idade, quando tem problema mental, quando está embriagado, não tem consciência de si mesmo. Está lá na lei da terra, imperfeita, ainda imagina na lei de Deus. Se na lei da terra são inimputáveis, imagina na lei dos céus, que não pode se imputar o crime, por isso inimputáveis. Mas nós carregamos essa cultura da culpa, de ter que carregar o suposto erro de espíritos decadentes que perderam sua posição no mundo superior, capela, que é isso que é, Adão e Eva, é uma figura de linguagem, que eles foram de lá expulsos, convidados a se retirar, para falar mais bonitinho, porque lá eles estavam ocasionando um problema naquele orbe que tinha alcançado uma posição superior,
que é o que está acontecendo aqui na Terra nesse momento. Como aconteceu em Capela, que também está sendo feita a separação do trigo do joio. Fazem décadas, hein? Muitas décadas que isso está acontecendo. Que muitos espíritos estão sendo convidados a se retirar da Terra para ir para planetas inferiores. E a gente fala e refala, e o povo continua fazendo do mesmo jeito, e briga no trânsito, o homem bate na mulher, a mulher bate no homem, um trai o outro, e briga por qualquer coisa, e ofende, e rouba, e cometem crimes diversos, e não aceitam a cor do nosso irmão, a religião do nosso irmão. E estão esperando o quê? Estão esperando ficar na Terra. A Terra está se purificando. Quem não se adaptar a essa mudança, vai pedalar daqui. E muitos já foram, hein? Nossa, mãe do céu, muitos espíritos já foram enviados. Um dos planetas que estão sendo enviados, que Jesus também é governador, é 4 vezes maior que a Terra, mas tem praticamente a mesma fauna e a mesma flora, mas está no estado que a Terra esteve no período primitivo, ou seja, nem o fogo foi descoberto. Pensou esse povo sem celular lá? Nossa, tão louco, vão morrer umas 20 reencarnações até querer pegar do breu. É difícil. Ao mesmo tempo que vão reparar as suas faltas, vão auxiliar o progresso daqueles que estão nascendo lá, como aconteceu com os capelinos no nosso orbe. Algum dia alguém no futuro escreverá, não exilados de Capela, exilados da Terra, que é o que está acontecendo. E são os exilados de Capela que são o Adão e Eva que perderam o paraíso e vieram à Terra. São os espíritos em superioridade intelectual, mas que não desenvolveram a moral, que foram mandados para cá. Se não fosse eles, não teriam todos os avanços que teve a Terra, mas eles tinham seus vícios lógicos, senão estariam em Capela ainda. E a maioria voltou. Ainda tem um ou outro perdido aqui na Terra que não conseguiu avançar. Mas a maioria voltou para o seu orbe para continuar progredindo devidamente. Então nós não podemos nos apegar a isso, a essa culpabilidade, essa bobagem, dessa ideia de levar literal o que são ideias, que são figuras de linguagem, que são fantasias. Então já começa por aí. E para vocês verem como as religiões fizeram tanto mal para o ser humano, em muito tempo, que o sexo era considerado imundo. Era tão considerado imundo que na Idade Média as pessoas não podiam tomar banho pelado. Tinha que tomar banho com um manto fininho, porque não podia tocar o corpo, porque senão a pessoa tinha êxtase, e era pecado ter êxtase. Aí o que acontecia? O pessoal não tomava banho, né? Principalmente na Europa, que tomavam 1 ou 2 banhos por ano. Aquele bando de fedorento que veio aqui encontrar com os índios, todos os primitivos tomavam 8 banhos por dia. Imagina, quase 300 dias no navio, 10 mil pessoas vieram para o Brasil, no momento que veio a família real para cá, depois da colonização, esse povo ficou 300 dias sem tomar banho no navio. As mulheres pegaram todo piolho, vieram tudo careca, tiveram que raspar a cabeça no navio, de pegar piolho. Imagina, barbudão, com aquela roupa fedendo. E os índios tudo limpo, porque os índios sempre foram limpos. Eles pegavam sementes, frutas, para fazer produtos para lavar o cabelo, outros para lavar o corpo. Os índios acham que o pelo atrai sujeira, então eles pegam o tucunaré, ele morto, a língua dele seca, vira uma lixa, eles raspam os pelos do corpo, por isso que eles não têm pelo. Porque é o excesso de limpeza. Ai, nossa, o branco europeu é evoluidíssimo. O índio que era atrasado, é verdade. Bando de fedorento. Olha o contraste de vida. Em parte por causa disso. E em parte por causa da peste negra. Porque como eles não sabiam como funcionava a peste bubônica, chamada de peste negra, eles achavam que você pegava através do contato com outra pessoa, e não era assim que pegava.
Então eles diziam que se você tomasse um banho quente, dilatava seus poros, então você podia pegar a pele negra. Então os médicos falavam para não tomar banho. Ah, delícia! Daí ficava sem tomar banho. E não é. E pegava a peste bubônica da pulga dos ratos, porque não tinha saneamento básico no mundo inteiro. Aí aquela rataiada na Europa, as pulgazinhas picavam a pessoa, contaminava e matava a pessoa. Era só isso. Que no Oriente Médio eles descobriram isso há muito tempo antes dos europeus, hein? Muito tempo antes. Muito mais avançados em ciência e tecnologia. Muito mais. Pena que depois cada um reencarnou no globo do outro, acontecendo as desgraças que nós estamos vendo, né? Então esse é o primeiro problema que nós temos dificuldade de nos perdoar. Que essa culpa já vem como uma cultura de vocês, né? Existem religiões que você tem a penitência, se você peca, de pegar e se chicotear. Ficar ajoelhado, sofrendo. O jejum é um tipo de automorticínio, porque você faz o seu corpo sofrer, seu estômago sofrer, suas necessidades ir por água abaixo. É o jejum, não esse jejum intermitente, essas novidades que tem, é não comer nada mesmo. É um tipo de penitência, de punição. Ó, que ponto que nós chegamos de ferir o corpo, porque a alma está errando. Isso é um absurdo. Isso se chama autoflagelação. Na Índia existe um povo que uma vez por ano, ou eles se crucificam, ou eles penduram um enganche e fazem coisas para se autoflagelar por amor ao Deus deles. Olha que povo louco, gente. Não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que soframos. Quer que nós nos amemos e sejamos felizes. A pessoa que não se perdoa, o arrependimento, que deveria ser uma das tônicas de reparação da falta, porque o Kardec diz, em O Céu e o Inferno, capítulo 8º, que são 3 etapas que depois, quando você comete um erro contra outra pessoa, que você deve atravessar para você quitar a sua dívida com o seu próximo. São 3 etapas que acontecem que te forçam a quitar a sua dívida com o seu próximo. Primeiro deles é o arrependimento. Quando você se arrepende, é a primeira etapa. É a primeira. Depois que você se arrepende, vem o quê? A dor. É a expiação. Aí você sofre por ter errado. Dói, você se arrepende, você se lembra, você tem vergonha de lembrar do que você fez. Aí você não sabe o que você faz para outra pessoa, você tem vergonha de confrontar outra pessoa. Muitas vezes você se vê na família e você nem encontra com as outras pessoas da família, de vergonha pelo que você fez. Aí por fim vem a luz, que é que você vai se quitar com seu irmão, que é a reparação. Tem arrependimento, expiação e reparação. Quando você repara, fica tudo certo. Perante ao seu irmão e perante a lei. Ah, mas se meu irmão não perdoar? O problema é dele. Você está fazendo sua parte. Ter inimigos é normal, porque as pessoas não são obrigadas a gostar da gente, mas ser inimigo é uma responsabilidade tua. E é você que vai ter que dar contas a Deus sobre os seus atos. Ao passo que quando são os outros que não fazem, eles vão ter que lidar com Deus no futuro. O problema é deles. Quem não consegue passar essas etapas, arrepender, expiar, fica só expiando a falta, é só dor. O arrependimento, que deveria ser um traço de suavização e de transformação da pessoa para torná-la melhor, se transforma num arrependimento mórbido. Quando você se arrepende e modifica, é um arrependimento produtivo. Transformador. Quando o arrependimento não serve para nada, apenas você ficar chorando pelos cantos em depressão, se chama arrependimento mórbido. Te mata, te faz perder a presença das pessoas, você perde a socialização, você perde a vida. Não serve para nada. Não é esse arrependimento que Deus quer. É o arrependimento produtivo, que faz você estar com aquela pessoa odiada, amando-a. É um pouquinho difícil no começo? É. Talvez umas 3, 4 reencarnações, mas você está se esforçando. E os remorsos podem ser paralisantes.
Quando você não se perdoa, você adquire um remorso tão grande, que você perde a vida. Um certo dia assisti um episódio de um seriado de um médico louco que tem na internet, que é muito bom, na TV a cabo, que se chama Dr. House. Eles encontram uma mulher que ela chega urinada, parecia uma nóia, perdida, e não sabe o que acontece, ela desenhando. Quando vai ver, vai, o que acontece? Um dos médicos detesta, porque ela é uma moradora de rua. Vão descobrir que ela tinha um marido, tinha um filho, ela tinha uma vida normal. Mas ela dirigindo o carro, ela perdeu o controle, bateu o carro, matou o filho. Ela se sente culpada, acaba o relacionamento com o esposo, eles se separam, e ela vira uma moradora de rua, por causa disso. Até eles descobrirem que o que ela carregava era um remorso paralisante, que a impediu de seguir adiante. Será que foi culpa dela? Mesmo que tenha sido responsabilidade. A gente tem que matar essa palavra culpa, substituir por responsabilidade. Foi a responsabilidade dela? Então ela tem que entender que ela deve trabalhar pelo melhor do melhor. Não ficar se culpando, que isso não traz melhoria para ninguém. O espírito que partiu sofre, o que fica sofre, o parceiro sofre, a família sofre. Se empenhe em seguir adiante. E quando você menos esperar, vai vir outro filho que pode ser o mesmo, para que você possa reparar sua falta. O que adianta Deus nos separar de quem a gente cometeu algum deslize, se a gente não pode reparar? Não serve para nada. Então, muitas vezes o espírito reencarna na mesma família para terem oportunidades de reparar sua falta. Por isso que fala, nossa, mas como é parecido com o meu outro filho? É igualzinho. Lógico que é o mesmo, só mudou de corpo, é o mesmo espírito. É óbvio. E também a falta de se perdoar, a falta do auto-perdão, nos transforma num plugue excelente para a obsessão. A pessoa que não se perdoa, ela está muito apta a ser obsedada, muito apta. Qualquer espíritozinho mediano obseda a pessoa. E para que serve isso? De que adianta isso? Aquele que não se perdoa, que não aprendeu a se perdoar, não perdoa ninguém. Não adianta você perdoar outrem e você não perdoar a si mesmo. Você está sendo bom com um desconhecido, ou até um conhecido, mas você está sendo péssimo com o seu conhecido maior que você mesmo. Se nós queremos viver bem e plenos na vida, nós não poderemos ter esses sentimentos de culpa que só nos aprisionam. Essas dores, essas mágoas, esses arrependimentos. Nós devemos seguir adiante e fazer um mundo melhor, nos fazendo seres melhores, para que ao invés de odiarmos a vida, passemos a amar a vida. É por isso que, para finalizar, eu gosto sempre de contar essa história quando eu faço essa palestra. Conta que Maria Madalena estava em Cafarnaum e ela estava cansada da sua vida, dos seus erros, dos seus problemas. Quando ela decidiu procurar Jesus, ela procura então Jesus. Ela se aproxima de Jesus, Jesus diz para ela, Maria, e o bono pastor sum, quer dizer, eu sou o bom pastor. Maria, o bom pastor reconhece as suas ovelhas. Aí ela falou, me conhece? Lógico. Ela disse, cometi tantos crimes, tantos erros, mas Maria, você seguirá adiante. Maria, seja a mãe dos filhos que não têm mãe. Não posso, meu ventre foi varado várias vezes, eu não posso ser mãe. Mas seja a mãe dos filhos que não sejam seus, daqueles que são órfãos. Os filhos sem mães que tem pelo mundo. Eu quero te seguir, mestre. Agora não. Faz o bem. Se transforma, Maria.
E o mestre vai embora. Daquele momento em diante ela se transforma e ela quer levar uma nova vida. Tudo diferente. Mas logo matam Jesus. Ela fica transtornada, seu coração dói. E ela foi a primeira a ver Jesus depois que ele desencarnou, a sua aparição. Porque ela tinha merecimento, porque Deus, ele se preocupa mais com a pessoa que errou e que se regenera, do que aquela que se diz que é boa e que comete pecadinhos ocultos dia após dia. Os chamados homens de bem, que só têm fisionomia do bem, mas que são péssimos. É o que se diz, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, para Deus, ela é a filha querida. Que é a parábola do filho pródigo. Só que ela está triste em Cafarnaum, quando escuta que um grupo de pessoas está chegando, e os soldados romanos começam a falar, Morféia, Morféia. Eram pessoas com lepra, com hanseníase, chegando. E eles temiam as pessoas com hanseníase. Eles não sabiam como era a forma de contágio. Nossa, eles detestavam. Tanto que tinha o Vale dos Leprosos, no tempo antigo, que de lá eles não podiam sair. Eles eram segregados. Como tinha os leprosários aqui no Brasil e no mundo, que eu já visitei um leprosário de Pirapitingui diversas vezes, que é um local que era tétrico, com pessoas que eram separadas de sua família pela lei porque tinham lepra. E perdiam a sua vida. E isso foi há 20, 30 anos atrás que eu visitei. Não é muito tempo, não. E as pessoas procuravam Jesus. Ela pensou em correr, como todo mundo correu. Ela falou, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ela falou, vou conversar com eles. Cadê o homem que cura todo mundo? Homens, mulheres, crianças, idosos, idosas. Ela falou, vieram tarde, mataram ele. Ah, que pena, estamos tão cansados. Não tem problema, eu vou conversar e falar de Jesus para vocês. E sentou-se e conversou com aquele grupo grande, até que veio os soldados, expulsaram. Ela ficou parada, pegou afinidade com eles, porque eles a escutaram sem julgá-la, sem ofendê-la. Ela falou, não tem ninguém. Pegou seu cavalo e falou, vou junto. Os meus. E foi junto com eles para o Vale dos Leprosos, próximo. Lá ela falava para eles de Jesus todos os dias. Ela abriu mão da sua vida para trazer esperança àquelas pessoas que tinham a vida limitada. Mas ela ainda trazia o complexo de culpa. Ela não se perdoava pelos erros que ela tinha cometido. Até que um dia, tomando banho, ela viu uma mancha, tentou limpar, não saiu, dela cravou uma pedra, não sentiu dor. Ela estava leprosa. Ela tinha adquirido hanseníase. Então ela levanta as mãos para os céus e diz, muito obrigado, meu Pai. Não são mais eles os leprosos, somos nós os leprosos. Ela acabava por se perdoar naquele momento. Se auto-perdoar. Aí ela começa a adoecer, envelhecer. E quando ela está quase morrendo, ela pede para eles que ela vai sair, porque ela quer se encontrar com Maria e com João. E ela vai para Éfeso, uma viagem longa, ela tinha que descansar durante o dia, porque sua pele, por causa da hanseníase, estava sensível, a luz do sol machucava, ela se escondia na sombra quando não viam crianças, pessoas apedrejá-la, porque ela era leprosa. Ela viajava à noite, até que, cansada às portas de Éfeso, ela cai desmaiada, semi-morta. Falando os nomes de João e Maria. Maria, mãe de Jesus, e João, evangelista. Que lá estavam trabalhando em nome de Jesus. Almas cristãs a resgatam e levam para a casa de João e de Maria. E lá ela, com febre, fica 3 noites, 3 dias, sofrendo, falando o nome de Jesus, até que ela acorda, os vê, fica extremamente feliz e morre, alcançando o seu objetivo. Mas como diz a lenda no Oriente, que ela se vê em espírito nova, andando na praia e olhando as ondas do mar da Galileia,
Quando de repente vê que uma luz rasga as ondas, e ela fica assustada com aquela luz, e quando ela vê, era Jesus. Jesus com os braços abertos, dizendo: e o bom pastor sumo? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor não esquece suas ovelhas. Agora vem, Maria, agora eu te recebo. Ele abraça e a leva ao mundo espiritual superior, porque ela é um dos espíritos mais fantásticos que conviveram ao lado de Jesus, para viver de forma profunda todos os seus dias, porque ela aprendeu a se perdoar. Por isso nós devemos nos perdoar e não nos culpabilizar, e amar sempre, e perdoar também sempre. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado.